Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de número 14. Leremos até o versículo 21, depois leremos versículo 29 a 31. Nos diz o texto sagrado: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Versículo 29. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Tome assento, por favor. Meus amados e queridos em Cristo Jesus, nesta noite, quando nós estamos reunidos neste lindo templo para adorar o Senhor pelos 110 anos de história deste movimento que tem sido considerado por muitos o maior movimento pentecostal da história da igreja, nós queremos trazer aos amados irmãos rapidamente um pouco da história deste movimento. Os irmãos são sabedores de que o Senhor levantou dois homens para virem ao Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Eles foram criados na Suécia. Em 1902, Daniel Berg deixa a Suécia em direção aos Estados Unidos, porque a Suécia estava passando por uma depressão econômica. 1903, Gunnar Wingre deixa aquele país em direção também à América do Norte para dias melhores. Meus queridos em Cristo, Daniel Berg fica nos Estados Unidos até 1909. 1909 ele retorna à Suécia, reencontra o seu amigo de infância que fala a respeito do batismo com o Espírito Santo. 1909 Daniel Berg retorna para os Estados Unidos, e quando ele está retornando para os Estados Unidos, ele recebe a promessa do batismo com o Espírito Santo. Gunnar Wingre estudou a palavra do Senhor, fez teologia e estava servindo uma pequena igreja como pastor, também estudando o livro dos Atos dos Apóstolos. Ele busca a promessa pentecostal, o batismo com o Espírito Santo. 1909, numa conferência pentecostal em Chicago, nos Estados Unidos, eles se conhecem, ficam hospedados na residência, na casa de um irmão por nome Adolfo Udin. Este homem de oração consagrado tem uma visão à noite, e o Senhor mostra a ele que aqueles dois jovens que estavam hospedados em sua casa tinham uma chamada missionária para um lugar chamado Pará. Eles não conheciam aquele lugar. Pela manhã, no café da manhã, o irmão Adolfo repassa àqueles dois jovens o recado do Senhor. Eles imediatamente procuram a biblioteca da cidade de Chicago, e ali, procurando em mapas, em atlas,
descobre Pará, norte do Brasil, América do Sul. Eles não conheciam o português, eles não conheciam a cultura do Brasil, mas ardia no coração desses dois jovens a chama pentecostal. Eles, a partir daquela conferência em Chicago, eles se preparam para vir ao Brasil, e eles se preparam e lutam para estar aqui nesse país, sem apoio de nenhuma denominação, sem apoio de nenhuma igreja. No dia 5 de novembro de 1910, eles deixam Nova York em direção ao Pará, viajam por 14 dias. Dia 19 de novembro de 1910, chegam no Brasil, Pará, terra estranha, língua estranha, clima difícil, mas eles chegam para proclamar que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará para buscar a sua igreja. Ficam hospedados na primeira igreja batista em Belém, ali num quarto pequeno, uma cama de casal. Os dois dormiam naquela cama. Daniel Berg grande, forte, Gunnar Wingre magrinho, frágil, e eles ficam ali. Meus queridos irmãos, começam a aprender as primeiras palavras de português. Imediatamente Daniel Berg procura um trabalho para sustentar a ambos, e ele vai trabalhar e lutando dia após dia para sustentar também Gunnar Wingre. Gunnar Wingre durante o dia aprendia o português e à noite ensinava Daniel Berg. Eles foram aprendendo as primeiras palavras, e no começo de 1911, por volta do mês de maio, eles começam a dar os primeiros testemunhos. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, breve voltará. A semente caiu em corações férteis. A irmã Lídia já citou aqui, dia 8 de junho de 1911, 1h30 da manhã, a irmã Celina está orando, buscando o batismo com o Espírito Santo. O céu se abre, o poder vem sobre ela, ela recebe o batismo com o Espírito Santo, fala línguas estranhas. No outro dia, a irmã Maria Nazaré vai ter com ela, e ela diz, a irmã Maria Nazaré: eu recebi a promessa que os missionários estão pregando. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Eu recebi poder, falei línguas estranhas. A irmã Maria Nazaré disse: se você recebeu, eu também vou receber. E elas foram orar, e o céu se abre novamente, e o Espírito Santo vem, e a irmã Maria Nazaré recebe o batismo com o Espírito Santo. O fogo se alastra, não há entendimento naquela comunidade evangélica. Alguns crentes são expulsos, juntamente com os missionários. Então nasce a missão da fé apostólica, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O fogo se alastra. Daniel Berg sai, meus amados, pelas selvas, evangelizando e pregando e levando a palavra do Senhor. A igreja é estabelecida em Belém do Pará. Gunnar Wingre, um pastor, um teólogo, um excelente pregador, forma a igreja em Belém, e o nome do Senhor é glorificado. 1924, Gunnar Wingre vem para o Rio de Janeiro, e ali assume a igreja no Rio de Janeiro, onde permanece até 1932. 1932, despede da igreja brasileira. A Assembleia de Deus no Rio de Janeiro já estava em 1932 com 2.000 crentes para a glória de Deus Pai. Ele parte para a Suécia, 1933, o Senhor o chama e ele vai para a glória, para a presença do Senhor. Daniel Berg permanece até 1924 em Belém, e depois muda-se para Vitória, passa algum período ali, depois vem para a cidade de Santos, sobe para São Paulo. 1927 chega nesta região aqui, Vila Carrão, estabelece a sua casa ali e começa a visitar casa por casa, dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve voltará.
1930 realiza-se a primeira convenção geral das Assembleias de Deus do Brasil em Natal, Rio Grande do Norte. 1962, Daniel Berg despede da igreja brasileira. 1963, ele é chamado para a glória, para a presença do Senhor. Mas, meus amados irmãos, nesses 110 anos de história, o Senhor levantou milhões e milhões de crentes assembleianos, domingo à noite, todos os domingos à noite, neste grande território, o Brasil, aproximadamente há 30 milhões de crentes estão nos milhares e milhares de templos desta nação, ouvindo a mesma mensagem: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve voltará. O Senhor levanta uma igreja forte, milhares de pastores, dezenas de convenções, milhares de igreja, centenas de ministério, e o fogo continua aceso. Eu estou dizendo que o fogo continua aceso. O fogo continua aceso. O fogo continua aceso. O fogo pentecostal continua aceso. E agora celebramos 110 anos. Temos uma história ainda aqui neste país e no mundo, porque a Assembleia de Deus já alcançou dezenas e dezenas de países por todo o mundo. Mas, meus amados, como permanecermos com a chama pentecostal? Como permanecermos com o fogo do Espírito queimando no nosso coração? Nós precisamos passar para a nova geração que está chegando uma igreja viva, uma igreja fervorosa, uma igreja dinâmica, uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque nós recebemos uma igreja viva, uma igreja fervorosa, uma igreja dinâmica, uma igreja cheia do Espírito Santo. Os meus avós eram tradicionais. O meu pai, Jairo Valadares, o meu tio Joel Batista Valadares e também Jair Valadares, eles se mudam para Salvador, saindo de Sergipe, chegam em Salvador, ouve a mensagem pentecostal, um pregador assembleiano, e prega sobre o batismo com o Espírito Santo. Os três recebem o batismo com o Espírito Santo, voltam para Sergipe para dizer ao pai tradicional: Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Os meus avós recebem o batismo com o Espírito Santo. Aleluia! Esses três irmãos vêm para São Paulo, se estabelecem na região de Marília, década de 50, e o Senhor chama para o ministério, chama para pregar a palavra do Senhor. E eles, incendiados pelo poder do Espírito Santo, ganharam dezenas, milhares de almas, estabeleceram igrejas. E nós fomos chamados neste ambiente pentecostal, família pentecostal. Eu estou dizendo família pentecostal. Línguas estranhas em casa, profecia em casa, cânticos espirituais, revelação. O céu estava aberto na casa do meu pai. Os anos se passaram, o Senhor me chamou para pregar a palavra, e eu vim a um setor de São Paulo, uma grande igreja. E o pastor disse: fique em pé, pastor Sisak. E eu fiquei em pé. E ele disse: igreja, olhe para este moço. Que simpatia, me chamou de moço. Olhe para este moço. E ele disse: há 52 anos atrás, eu estou dizendo há 52 anos atrás, eu era adolescente, numa cidade de Minas Gerais. Eu estava 2 horas da tarde com a minha namorada,
andando na praça da cidade, e de repente eu ouvi um pregador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e hoje eu me alegro na sua luz. Eu parei e ouvi pela primeira vez uma mensagem pentecostal, um homem incendiado com fogo do Espírito Santo. Eu recebi Jesus como meu Salvador. Hoje eu sou pastor e eu estou apresentando aqui o filho deste pregador há 52 anos. Esta é a igreja que nós recebemos. Esta, senhores pastores, esta é a igreja que nós recebemos. Uma igreja linda, extraordinária. Uma igreja extraordinária. Ninguém tem direito de jogar lama nesta igreja. Ninguém tem direito de manchar a história desta igreja. Aleluia! Nós recebemos esta herança e agora precisamos passar à próxima geração. Como vamos entregá-la? Como serão os próximos anos? Como será escrita a história desta igreja os próximos anos? O que fazer para mantermos a chama? O que fazermos para termos esta igreja incendiada nos próximos anos? O texto que eu li nos dá preciosas lições. Primeiro, Jesus chegou em Nazaré e diz o texto sagrado que Jesus abriu o livro. Jesus chegou em Nazaré e abriu o livro. Se queremos uma igreja incendiada nos próximos anos, nós não podemos fechar este livro. Nós não podemos fechar este livro. Nós temos que abrir este livro e ler para o povo. Fazer o que Daniel Berg fazia. Ele está viajando de Belém para Bragança, e ele seguia a linha do trem, 400 quilômetros, mas ele ia a pé, porque ia vendendo Bíblia, evangelizando e ganhando almas para Jesus, e estabelecendo igreja. Em poucos dias, nesses 400 quilômetros, havia 20 igrejas da Assembleia de Deus. Ele chegou em um lugar, e não tinha ninguém a princípio. De repente, começou a escurecer. Chegou um homem e começou a encará-lo e disse: o que o senhor está fazendo aqui? Um homem diferente. Ele disse: eu sou o pregador do evangelho. Eu estou aqui visitando casa por casa e dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que em breve ele voltará. E eu tenho este livro aqui, a Bíblia, a palavra do Senhor, e eu quero ler para o senhor. Chegaram mais dois. Ele disse: olha, o dono da casa próxima, aqui não dá, vamos até em casa, nós temos lamparina. Daniel Berg abriu o livro à tardezinha e foi lendo com aqueles três e com a esposa. Quando por volta de 4 horas da manhã, todos estavam de joelhos aceitando Jesus como Salvador. É só abrir o livro. Nós não temos outra mensagem a não ser o livro aberto. Assembleianos de todo o Brasil, nós não precisamos dos modismos evangélicos, nós precisamos do livro aberto. Aleluia. Ele chegou em Bragança, comeu algumas mangas, evangelizou durante o dia, tentou vender algumas Bíblias, não conseguiu, foi para a pensão. Na noite ele orou: Senhor, abra-me uma porta para a evangelização. E ele tem um sonho, uma revelação, que no dia seguinte a porta seria aberta. Ele foi para a praça, tomou o café da manhã, comendo manga, e de repente ele veio um homem.
caminhando um carpinteiro. O Espírito Santo disse: aí está, é a porta aberta em Bragança. Ele se aproxima, o homem se assusta. Ele diz: o que o senhor quer? Eu quero abrir esse livro e ler para o senhor. Ele disse: eu vou comprar umas madeiras aqui, vou para minha casa, reúno com a minha esposa, o senhor abre esse livro e lê para mim. Foram. É extraordinário. Ele chegou, simplesmente abriu o livro. Todos nós sabemos que Daniel Berg não era um grande pregador. Ele era um grande evangelista, um grande ganhador de almas. Ele abriu o livro, começou a ler, e foi lendo, e foi lendo. À tardezinha, o casal estava de joelho, aceitando Jesus como Salvador. O dono da casa disse: a minha sala é grande, o senhor pode começar a pregar aqui? Ele começou a pregar, a sala encheu. Ele disse: o meu terreno é grande, eu corto madeira na selva e faço aqui uma igreja, e o senhor vai ser o nosso pastor. Ele disse: eu não posso ficar aqui muito tempo, mas eu vou ler a Bíblia com vocês. E ele abria a Bíblia e lia para o povo, e multidões começaram a chegar. O padre ficou furioso, o delegado ficou furioso, e disseram: nós precisamos acabar com esses protestantes, com esses crentes. E um dia, Daniel Berg está no pequeno templo de madeira, lendo a Bíblia, cantando para o povo, adorando ao Senhor. Chega um soldado e fica em pé na porta, e em cada janela um soldado. E Daniel Berg está aqui dirigindo o culto. 8 da noite, 9 da noite, e Jesus começa a salvar, batizar com o Espírito Santo. 10 da noite, meia-noite, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e ele está cantando, lendo a Bíblia. Jesus está salvando, batizando com o Espírito Santo. 5 horas da manhã, o soldado dá um pulo lá na porta e diz: para! Daniel Berg diz: eu estou esperando o senhor falar isso desde ontem, 8 horas da noite. É só abrir o livro. 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 O policial disse: abandone a fé protestante, senão todos vão para a cadeia. Mas nós vamos todos. Formaram uma filha indiana, foram para a cadeia, cantando e orando pelas ruas. Encheram a cadeia e começaram um culto lá. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo na cadeia e a curar os enfermos. O delegado disse: o que nós vamos fazer com esses crentes? O padre disse: vamos humilhar esses crentes. Mas como? Vamos levar todos esses crentes para o cemitério, e eles vão limpar o cemitério para nós. Foram para o cemitério cantando, adorando ao Senhor. Deram uma enxada para cada um, limparam o cemitério, limparam todos os túmulos. À tarde a igreja era o dobro, para a glória de Deus Pai. Abra o livro, abra o livro. Abra o livro na sua casa, abra o livro na sua rua, abra o livro na sua praça, abra o livro na sua igreja, abra o livro na sua congregação. Abra o livro, abra o livro. Em segundo lugar, o Senhor Jesus declarou: o Espírito do Senhor é sobre mim. O Espírito do Senhor é sobre mim. O Espírito do Senhor é sobre mim. Nós não podemos abrir mão nos próximos anos da unção do Espírito Santo na nossa vida. Que falte dinheiro na sua carteira, mas que não falte a unção. Que falte saúde no seu corpo, mas que não falte a unção. Aleluia! Que falte alimento na sua mesa, mas que não falte a unção. Que falte um sapato novo, mas que não falte a unção. Nós não podemos perder a unção do Espírito Santo. Nós não podemos perder a unção do Espírito Santo. Jesus foi gerado pelo Espírito,
Jesus foi cheio do Espírito, Jesus foi conduzido pelo Espírito, Jesus pregou pelo Espírito, Jesus curou pelo Espírito Santo, Jesus operou maravilhas. Lucas 4:18, ele declarou: o Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas 5:17, a virtude do Senhor estava com ele para curar. Lucas 6:19, todos procuravam tocar-lhe, porque dele saía virtude e curava todos. Lucas 8:46, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Atos 10:38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele era 100% Deus e 100% homem, mas ele tinha unção. Mas ele disse: eu vou para o Pai, e vocês vão receber também unção. Após a ressurreição, ele apareceu aos discípulos e disse: paz seja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Recebei o Espírito Santo. Lucas 29:24 e 49. Esperai a promessa do Pai. Aleluia. Atos 1:4. E determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, disse ele. Porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os crentes se reúnem, eles oram. Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar de outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos 2:14. Pedro, porém, pondo-se em pé, dá licença, irmã Maria. Natanael, sai da frente. João, por favor, abra essa porta. Onde você vai? Eu vou pregar a palavra e uma mensagem genuinamente pentecostal. Senhoras e senhores, este povo aqui não está bêbado, não está embriagado, mas é o cumprimento da promessa de Joel: nos últimos dias derramarei do meu Espírito, derramarei do meu Espírito, derramarei do meu Espírito. Pedro prega uma mensagem cristocêntrica, apresenta Jesus à multidão: que faremos? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. E uma multidão se rende a Jesus. Em Atos dos Apóstolos nós temos, meus amados irmãos, uma igreja pentecostal. Você tem dúvida que a igreja primitiva era pentecostal? Eu estou perguntando, você tem dúvida que a igreja primitiva era pentecostal? A igreja primitiva era pentecostal. Os crentes do primeiro século eram pentecostais. Na era patrística, até o ano 400, os pais da igreja eram pentecostais. Agostinho escreveu dizendo: nós faremos como os apóstolos em Samaria, reuniremos os novos crentes, vamos impor as mãos sobre eles e vamos esperar que os novos convertidos falem línguas estranhas. Nunca faltou crentes batizados com o Espírito Santo na história da igreja. Na Idade Média, Jesus batizou com o Espírito Santo. Houve avivamento século XVIII, século XIX, com Moody, Finney,
e outros, e Wesley e outros mais, que eram cheios do Espírito Santo. Mas na virada do século 1901, dia 1º de janeiro, um pregador está ensinando sobre o batismo com o Espírito Santo lá nos Estados Unidos. Uma moça de 18 anos recebe o poder do Espírito Santo, é batizada com o Espírito Santo, fala línguas estranhas. O negro que ali estava, cego de um olho, aprende sobre o batismo com o Espírito Santo, mesmo estando no corredor do colégio. E ele vai a Los Angeles, Rua Azusa, número 312, reúne alguns irmãos e começa a buscar o batismo com o Espírito Santo. 1906, o fogo vem. William Seymour recebe o batismo com o Espírito Santo, com outros crentes, e ali nasce o que nós chamamos pentecostalismo moderno, de onde vem Daniel Berg e Gunnar Wingre. O fogo continua aceso. Levante a sua mão direita para o céu, diga comigo: Espírito do Senhor. Eu quero ouvir bem forte, diga: o Espírito do Senhor é sobre mim, é sobre mim. Em terceiro lugar, diz a Bíblia que a multidão em Nazaré estava com os olhos fitos em Jesus. Ouça, os próximos anos serão anos difíceis para a igreja, de muitas provações, dias trabalhosos. Mas nós, pentecostais da Assembleia de Deus, nós não vamos tirar os olhos de Jesus Cristo. Eu estou dizendo que nós não vamos tirar os olhos de Jesus Cristo. Aleluia. Quarto lugar, lá em Nazaré, Jesus pregou, curou alguns, e eles disseram: nós não queremos o Senhor aqui, pode ir embora. Aliás, foram violentos, queriam jogá-lo no abismo, mas ele com poder passou no meio deles. Eles disseram: nós não te queremos mais aqui, vai embora daqui. Como diz a filha de Billy Graham, como um bom cavaleiro, Jesus se retirou de Nazaré. Nós não queremos você mais aqui. E ele foi embora. E ele desceu a Cafarnaum. Eu acho isto extraordinário. Cafarnaum disse: nós te queremos aqui. Aleluia. Cafarnaum disse: nós te queremos aqui. Quando Nazaré disse: nós não te queremos aqui, com Jesus estava o poder para expulsar demônios. Com Jesus estava o poder para curar os enfermos. Com Jesus estava o poder para operar maravilhas. Então eles disseram: nós não te queremos mais aqui. E Jesus saiu. E ele levou o poder para expulsar demônios com ele. Ele levou o poder para curar os enfermos com ele. Ele levou o poder de operar maravilhas com ele. Chegou em Cafarnaum, ficou no meio do povo. E o povo disse: nós te queremos aqui. Aleluia. E havia um demônio ali, e o texto diz: demônio imundo. Mas Jesus chegou. Eu vou repetir: tinha um demônio ali, mas Jesus chegou. E o demônio: vieste destruir-nos, filho de Deus. Cala-te, sai dele. Pá. O demônio foi embora. Porque quando Jesus está no meio, os demônios vão embora. Ele saiu da sinagoga, chegou na casa de Pedro. A sogra está doente com febre. E disseram: mestre, a sogra de Pedro está doente. Mas com Jesus estava o poder para curar os doentes. Jesus chegou, tocou, a febre desapareceu. À tardezinha trouxeram todos os doentes e ele curou todos. O outro dia ele vai para a praia, ele prega, empresta um barquinho, manda lançar a rede no mar. Quando puxa, uma multidão de peixes. Jesus estava lá. E com ele estava o poder, repito, de expulsar demônios,
o poder de curar os doentes, o poder de operar maravilhas. Meus amados irmãos, os próximos anos da história da Assembleia de Deus, nós não podemos abrir mão da presença de Jesus conosco. Nós não podemos abrir mão da presença de Jesus conosco, porque enquanto Jesus estiver conosco, demônio não vai fazer espetáculo nos nossos cultos. Jesus vai curar os enfermos e nós veremos maravilhas. Outro dia entrevistaram um professor tradicional e perguntaram para este professor de uma escola conceituada no Brasil, de uma igreja evangélica tradicional, e perguntaram e disseram: vocês não conseguiram muito sucesso na evangelização do Brasil. E aí chegaram dois homens suecos, batizados com o Espírito Santo, chamado pentecostal, e o evangelho tomou conta desse Brasil. O senhor pode me explicar isto? E ele, com toda a classe, disse: é porque eles gostam de movimentos, é porque eles gostam de falar línguas estranhas, é porque eles gostam de promover curas no meio do povo, e por isso eles cresceram, porque os brasileiros são assim, eles aceitam esses movimentos místicos. Oh, meus amados irmãos, Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Os próximos anos nós precisamos conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus. Conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus. Conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus. Jesus vai continuar nos próximos anos expulsando demônios no nosso meio. Jesus vai continuar nos próximos anos curando os enfermos no nosso meio. E Jesus vai continuar operando maravilhas nos próximos anos. Deus abençoe a Assembleia de Deus. Deus abençoe a Assembleia de Deus. Deus abençoe a Assembleia de Deus. Você pode, num gesto, ficar em pé, por favor? Aleluia. Se você puder, com muito respeito, por favor. Vocês conhecem o nosso pastor e a liderança do nosso pastor, e como ele respeita a igreja, respeita o sentimento de todos, e nós somos formados aos pés do nosso pastor. Então eu quero pedir, com muito carinho, você pode abrir os braços assim, só não atinge quem está do seu lado. Faça assim, por favor. Abra os seus braços, feche os seus olhos e diga: Senhor Jesus, Tu és o meu Salvador, Tu és a minha esperança. Eu creio nas Tuas promessas. Eu te louvo, Senhor, pelos 110 anos de história da Assembleia de Deus no Brasil. Agora, bondoso Pai, pela fé, eu abraço Jesus. Feche os seus braços agora e diga: pela fé, eu abraço Jesus. E digo: Senhor Jesus, fica conosco, não nos deixes, não nos abandones. Nós queremos a Tua presença conosco. Os próximos anos queremos a Tua presença conosco. Se isso é verdade, levante a sua mão e adore-o nesta noite. Espírito Santo, Espírito Santo, renova a igreja, renova a igreja, renova a igreja, renova a igreja. Com seu dedo indicador, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: o Espírito Santo está sobre você. A unção do Espírito Santo
está na sua vida. Não abra mão desta unção. Segure-a. E vamos incendiar esta nação. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Permaneçamos em pé, meus irmãos. Convidamos nesse momento o pastor Simoni, pastor presidente da Convenção Mineira. Vai estar neste momento orando ao Senhor nosso Deus, e logo na sequência, pastor Wellington Júnior, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, estará também fazendo os seus agradecimentos e impetrando a bênção apostólica. Por gentileza, pastor Simoni, orando e agradecendo ao Senhor nosso Deus por este trabalho. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse culto comemorativo aos 110 anos de nossa denominação. E neste momento queremos te agradecer pelo restabelecimento da saúde de nosso pastor presidente de honra e de nosso pastor presidente desse estado, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Queremos uma bênção especial sobre o seu filho, pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior, que está continuando com muita clareza esta grande obra. Continua ajudando esta família, a igreja que está no Belém, a igreja que está em São Paulo, a igreja que está em Minas Gerais, a igreja no Brasil. Te agradece pelos anos, e como ouvimos a tua palavra, nos ajuda a abrir o livro e manter a chama acesa. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Amém. Meus amados, queremos também agradecer a Deus pela linda mensagem que temos ouvido nesta noite, e que, sem dúvida, nos encoraja a dar continuidade na pregação do Evangelho. Queremos agradecer à Secretaria Adjunta, da pessoa do pastor Alexandre Júnior, pelo trabalho prestado. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Também queremos agradecer à Secretaria da nossa igreja, a sede aqui do Belém, através do pastor Marcos, e que coordenou toda a recepção e a programação deste culto. Que Deus abençoe aos nossos queridos irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus aqui presente. Nós dizemos amém.